Opa, seguindo então aqui com o meu projeto de leitura dos romances do Machado de Assis em ordem cronológica, chegamos aqui ao terceiro título, o famigerado Helena, publicado em 1876. E olha, finalmente temos aqui realmente um romance romântico aqui do Machado. Então pode parecer até meio estranho dizer isso, já que a gente está lendo aqui, né, o que seria a fase romântica aqui do Machado, mas para quem já leu Ressurreição e O A Mão e a Luva, sabe, né, que apesar de toda aquela estética mais romântica, o tom deles é bem mais contido e quase que cínico às vezes, a maneira como esses romances acontecem dentro dessa tradição romântica, né? Então eles vão brincar ali com os tropos do romantismo de uma forma até meio irônica e um tanto autoconsciente, mantendo então uma certa distância ou trazendo esses elementos do que hoje a gente reconhece ser a fase mais realista do Machado. Então são romances que flertam com uma coisa até mais psicológica, uma coisa mais irônica, mas aqui no Helena não. Então é o Machado realmente se jogando de cabeça no romantismo e em todo o melodrama aqui do movimento de uma forma muito mais frontal. Então eu tô lendo os romances do Machado de Assis em ordem cronológica aqui no canal. Se você tiver interesse, vou deixar linkado aqui embaixo uma playlist com os demais vídeos que eu já publiquei. Só que voltando a falar aqui do Helena, a gente vai ter aqui uma mocinha virginal, trágica, misteriosa, pura e que, alerta de spoiler, né? Sim, esse vídeo vai ter spoiler. Ela vai virar praticamente um martír aqui em nome de segredos de família, de preconceitos sociais e de sentimentos muito intensos ali e também proibidos. Então é realmente o pacote completo do romantismo. O próprio narrador aqui nesse romance, né, que nos livros anteriores tinha aquele tom mais irônico de olhar para aqueles personagens, para aquelas situações, bem característico do Machado, né? Aqui esse narrador parece adotar de vez essa proposta mais séria e mais dramática. Tem muita pouca ironia aqui, quer dizer, a gente ainda vai ter alguns momentos e outros, mas o clima geral aqui do livro é realmente bem entregue ali ao melodrama. Falando um pouco mais da história em si, a gente vai começar aqui com a morte do conselheiro Vale, que é um homem ali muito importante na corte imperial. Ele é dono de uma chácara ali no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Só lembrando que, mais uma vez, a gente está aqui no Brasil Império, na metade do século XIX, né? Enfim, esse conselheiro Vale vai morrer e vai deixar no testamento uma bomba ali pra família, que ele revela a existência de uma filha ilegítima chamada Helena. E não só isso, ele deseja que a Helena seja acolhida ali no berço da família dele. Então o filho legítimo dele, né, o Estácio, e a irmã dele, a tia do Estácio, né, a dona Úrsula, vão ficar encarregados de receber aquela Helena lá na casa deles. E aí já dá pra imaginar o climão, né? A Helena vai chegar ali, uma mocinha muito bonita, muito cheia de graça e dona ali de um jeitinho muito dócil que vai conquistar todo mundo, ou quase todo mundo. De início, a dona Úrsula, por exemplo, ela não esconde a desconfiança que tem em relação àquela Helena, aquela origem meio suspeita dela. E aí vai começar o que seria, digamos assim, o primeiro conflito aqui da trama, que não é só sobre o amor e a convivência, mas a gente vai entender também que é sobre lugar social, sobre o pertencimento e sobre as aparências, né? E aí a Helena, dentro desse contexto, ela pode ser vista até como um personagem em transição, né? Ela tá ali no meio entre dois mundos. De um lado, a gente vai ter aquela velha aristocracia rural, e do outro lado a gente tem o que se entende como a nova classe média urbana ali do Rio de Janeiro, né? Que vai começar a despontar ali na metade do século XIX. Então, que tem valores mais voltados para a educação, para o mérito, né? Para a afetividade. Mas enfim, voltando aqui à história, quando a Helena vai chegar ali na casa da nova família, trazida por esse testamento, né? O ambiente vai ser de total desconfiança. Então, aos poucos, no entanto, ela vai conquistando a estima ali de todo mundo e eventualmente vai conquistando o carinho verdadeiro daquela família, ali do seu meu irmão Estácio e da sua tia Dona Úrsula. Mas o caminho não é muito fácil. E aí, de cara, o que é curioso nessa heroína, na Helena, né, é que ela, apesar de muito jovem, ela tem só 17 anos, né, ela é extremamente consciente do papel que ela precisa desempenhar ali naquela família, né. Então sim, ela tem sentimentos genuínos, mas de certa forma ela também é muito autoconsciente das suas ações e de como ela pode influenciar as coisas ali a favor dela. Então a gente percebe que ela tem de fato uma estratégia emocional ali para conquistar aquela sua nova família, né? Inclusive o próprio Estácio, ele vai perceber isso de cara. Ele também fica meio desconfiado ali daquelas demonstrações tão generosas, tão espontâneas daquela mocinha. Ele chega até a questionar se tudo aquilo seria mesmo sincero ou se tem algum interesse ali por trás. Mas como vai acontecer com todos do livro, ou
quase todos os personagens do livro, ele também acaba rendido ali aos encantos da Helena. E no caso dele, ele acaba rendido até demais, mas eu vou chegar nisso um pouco mais pra frente. Enfim, a trama então vai se desenvolvendo dessa forma. A gente não acompanha só esses esforços da Helena para ser aceita genuinamente pelaquela sua nova família, mas também o surgimento ali de um mistério que vai rondar a sua origem. Então tem algo ali na Helena que parece meio fora do lugar, e o Estácio, que vai se aproximando ali daquela irmã, ele também começa a notar isso. A Helena, ela fica meio cabreira quando tocam ali em certos assuntos, e ela vai fazer aqui longos passeios a cavalo, sempre acompanhada ali de um escravizado ali da casa, né? Mas enfim, basicamente sozinha, e aqueles passeios, eles têm uma frequência e uma duração que vão despertar ali certa desconfiança no Estácio. Tem uma casinha ali nos arredores da chácara da família, né? Que parece atrair muita atenção da Helena, então dá pra sentir que talvez exista uma conexão dela com aquele lugar, algo que ela não compartilha com ninguém, né? E aí a narrativa vai criando esse tom meio que de mistério, bem típico dos folhetins ali da época, né? O Estácio, que a gente logo entende que é o protagonista masculino aqui do romance, né? Ele é um sujeito muito ponderado, muito gentil, ele não se apega tanto, assim, à questão da origem social ali da Helena, né? Ele é um homem da matemática, né? Um homem das exatas, e de uma forma meio contrariada, em certo momento aqui na história, ele vai acabar aceitando um cargo público, mesmo que ele não queira muito. Mas enfim, a gente percebe que ele também tem esse anseio pela liberdade, né? E tendo isso em vista, o que realmente o atrai ali na sua nova meia-irmã são as qualidades pessoais dela, né? Aquele comportamento reservado, aquele caráter muito firme, aquela personalidade também que é exaltada, porque a Helena, ela é muito sagaz também. Só que esse sentimento do Estácio pela Helena, ele parece que aos poucos vai se deslocando para outra vertente, né? E embora ele tente racionalizar isso, fica muito claro aqui para nós leitores que ele tá se apaixonando pela Helena. Só que, é claro, tem um detalhe muito importante, né? O Estácio e Helena são irmãos, e isso vai criar uma tensão muito grande aqui na história, assim, quer dizer, uma tensão mais pessoal pro Estácio, né, porque ele vai guardar aquilo pra ele, ele tenta, mais uma vez, racionalizar aquilo, mas a gente tá falando aqui do que seria, então, incesto, né? E eu achei muito interessante isso. Isso vai adicionar até uma qualidade mais de tragédia grega aqui na história. E aí, pra complicar ainda mais as coisas, o Estácio, ele já tem uma noiva, que é uma moça chamada Eugênia, que é filha ali do Dr. Camargo. Só que ele mantém um relacionamento meio morno com aquela moça. Então dá pra ver que não há muito entusiasmo dele por ela, né? A Eugênia, a gente vai ver que ela é uma moça meio frívola, meio mimada ali, muito vaidosa, meio superficial também. E a gente percebe que o Estácio meio que tá empurrando com a barriga o noivado com ela, né? Ele tá, de fato, evitando se casar logo com aquela moça. Helena tornava-se um enigma para ele. Em que fundo da alma ia ela buscar essa sobriedade constante, esse riso doce, mas quase sempre contido, essa gravidade sem tristeza, esse espírito de submissão e sacrifício? Em dado momento aqui da história, vai chegar outro personagem, que é o Luiz Mendonça, que é um amigo do Estácio. Ele vai chegar ali de viagem e tudo mais, e aí ele começa a se aproximar da Helena, né? De início, como quase todos os outros personagens, ele tem um pé meio atrás, assim, com a Helena, né? Mas aí, depois de uma viagem que o Estácio vai ser basicamente obrigado a fazer junto com a Eugênia e junto com os pais dela lá, pra visitar uma tia dela que tá doente, que tá à beira da morte. Enfim, o Luiz Mendonça, ele começa a se aproximar mais da Helena, e ele vai se apaixonando por ela. E aí o que acontece? Os ciúmes, né? O Estácio, quando ele volta, ele fica meio abalado com aquilo, principalmente quando ele vê que a Helena é recíproca ali aos sentimentos do Luiz Mendonça. E aí o Estácio tenta racionalizar aquela rejeição que ele tem pelo relacionamento daqueles dois, né? Ele tenta enumerar ali uma série de motivos pra afastar aqueles dois, né? Ali como se fosse realmente uma questão de proteção fraterna em relação a Helena, né? De prudência. Mas a gente sabe que no fundo o motivo real é ciúme. Isso vai reforçar ainda mais esse conflito interno aqui do Estácio, porque ele não pode amar a Helena, não desse jeito, né? Enfim, eu adorei isso. Então esse também vai ser um dos motores aqui do romance, esse dilema mais ético, mais moral também, né? A gente também vai ter outro personagem muito fundamental aqui, que é o padre Melchior, que vai ser um representante aqui do clero, né? E de certa forma ele vai ser a consciência moral aqui da história. Então talvez ele seja o personagem mais centrado de todos. Ele vai servir ali como uma espécie de ponto de equilíbrio no meio de todo aquele drama, de todas aquelas emoções aí da família do Vale. E é muito interessante observar, né? Como que ele se relaciona com aquela família, especialmente ali com o Estácio, eventualmente com a Helena e com o Luiz Mendonça também, né? Isso porque ele também funciona como se fosse uma bússola ética ali para aqueles personagens, né? Alguém que vai tentar manter todo mundo ali com os pés no chão. Obviamente, esse padre vai perceber ali os sentimentos que o Estácio tem pela Helena, a natureza daqueles sentimentos, né? Então ele meio que consegue antever como que o negócio ali
pode terminar. O pensamento de que ela era sua irmã, longe de afastar dele, tornava-a mais próxima, mais íntima, mais sua. E aí, voltando a essas qualidades tão marcadamente românticas aqui no Helena, para além de toda essa trama bem melodramática, né, tem um momento aqui do livro que é especialmente bem característico e talvez seja o mais dramático aqui de todos, que é quando a Helena vai sofrer uma chantagem bem pesada aqui do Dr. Camargo, o pai da noiva ali do Estácio, né? O que acontece é que durante um sarau ali na casa da família, né, ele meio que vai chamar a Helena ali de canto e vai jogar um verde de que ele sabe do segredo da Helena e que se ela não ajudar ele, influenciando ali o Estácio a se casar logo com a filha dele, né, a Eugênia, ele vai jogar aquele segredo no ventilador. E ele é um cara muito canalha, gente, porque ele vai falar aqui que tá pensando na felicidade da filha e tudo mais, mas a gente entende que ele tá fazendo aquilo, né, que ele quer apressar aquele casamento por questão que de status, de ascensão social, de interesse pessoal, né? Então o Dr. Camargo, ele tá pensando em todos os acessos que ele terá, né, com a aquisição daquele homem, de um homem tão importante como o Estácio, né, na família dele. E aí depois daquilo, a Helena obviamente fica arrasada, ela fica com muito medo, ela vai se recolher ali pro quarto dela, ela sofre muito, ela sofre calada, né? E depois daquela clássica cena de novela, né, ela vai parar ali e vai ficar olhando pra janela do quarto de uma forma muito melancólica. Eu acho que é o momento mais melodramático que eu já vi aqui na literatura do Machado, e realmente o que chama atenção, como eu falei, é como que isso vai ser descrito de uma forma muito frontal. Então não é que ele tá ironizando ou achando nada daquilo ridículo ou exagerado, né? Então mesmo nesses momentos de crise que a gente viu ali no Ressurreição, Na Mão e a Luva, a gente nunca tinha visto essa entrega emocional tão intensa, tão romântica, sem aquele filtro da ironia, né? Só lembrando ali do Estevão, do A Mão e a Luva, né? A gente pode lembrar que esses acessos do Estevão ali a coisas mais melodramáticas, a coisas mais, digamos assim, exageradas, eram sempre pautadas por essa ironia. Então a gente acabava achando até meio ridículo e engraçado, ao invés de se comover realmente com o Estevão. Até mesmo esses personagens que começam com um tom levemente mais cômico, como é o caso aqui do Luiz Mendonça, do amigo do Estácio, né? Ele seria ali um piadista, ele é meio, assim, da galhofa, como falava o próprio Machado, né? Enfim, até mesmo esses personagens, eles acabam sendo engolidos por esse clima romântico, né? Então no começo parece que ele vai até de certa forma desafiar esse sentimentalismo aqui que toma toda a narrativa, né? Mas não demora muito pro Luiz Mendonça se apaixonar pela Helena e a coisa realmente mudar de tom aqui pra ele. Então não tem jeito, todo mundo aqui é capturado por esse espírito do romantismo, né? E isso também vai aparecer em vários outros momentos do livro, né? Nesses pares amorosos, nesses conflitos, nas decisões ali dos personagens, sempre atravessados ali pela ideia do sentimento profundo, quase sagrado, né? Até quando o Estácio, ele vai decidir ali tentar afastar a Helena do Luiz Mendonça, né? O argumento principal não é necessariamente racional, embora ele esteja meio que disfarçado de uma certa racionalidade, né? Mas é realmente um impulso ali de proteção emocional, um impulso ali levado pelo ciúme muito mal resolvido, né? Isso tá presente até mesmo em quem seria o vilão aqui da história, né? Que é esse Dr. Camargo, mas, enfim, é muito triste também, porque realmente a gente vê que ele é o único que se dá bem aqui no livro, no final. E com tudo isso, né? Como toda boa heroína romântica, a Helena, ela vai ser uma vítima ali do destino. Então ela não vai encontrar o seu lugar no mundo, mesmo sendo muito admirada, mesmo sendo esse modelo feminino quase que ideal, né? Ela ainda é fruto desse segredo que a mantém cativa, né? Só pra explanar aqui rapidinho, o que acontece é que a Helena, ela não é filha do Conselheiro do Vale, e ela sabe disso. Ela é filha ali de um cara chamado Salvador, é um cara de origens mais humildes, e ele é tido como morto. Ela é fruto de um relacionamento extraconjugal desse cara Salvador, né, com a moça ali que era casada com outro cara. E aí, após a morte dessa moça, o Conselheiro do Vale, ele concorda em criar a Helena como se fosse filha dele. A Helena ainda mantinha esse relacionamento com o pai biológico, ela o visitava sempre e tudo mais, mesmo quando ela concordou com essa mentira, né, de se fingir ali filha do Conselheiro do Vale, pra ser aceita naquela família. E aí, depois desse exposed que vai acontecer aqui no final do romance, vem esse desfecho trágico, a Helena adoece, ela morre, e só assim, né, através da morte dela, é que ela vai alcançar a tal da redenção, né? Então a morte dela vira ali o que seria a única saída possível para uma mulher como ela, né, que vai desafiar, de certa forma, as convenções, mas que não pode realmente rompê-las. É bem triste mesmo o final desse romance, é talvez o final mais trágico aqui do Machado. E aí a gente relê a Helena depois de tanto tempo, foi uma baita surpresa, porque quando eu li esse livro pela primeira vez, há muitos anos atrás, eu
tava esperando outro tipo de história, talvez algo até mais irônico, né? Mais machadiano, no sentido que a gente associa essa fase mais realista dele, né? Ou talvez um estilo que se aproximasse mais ali dos dois romances anteriores dele. Só que, conforme eu falei aqui no começo do vídeo, é muito marcado como essa coisa do romantismo tá presente aqui nesse romance dessa forma tão frontal, né? E é por isso mesmo que ele vai trazer essa mocinha tão trágica, que é martir de segredos, de conflitos sociais, de interesses externos, né? Então é um livro muito bonito mesmo, muito triste, muito exagerado também, né? Muito exacerbado esses sentimentos, mas é justamente do jeito que ele deveria ser, né? Então é muito interessante mesmo essa abordagem mais sincera que o Machado trouxe aqui ao Helena, né? Então é isso, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta o que é que você acha aqui do Helena, né? Se você já leu, se você gostou. O próximo romance do Machado que eu vou ler, então, é o Yaya Garcia, que eu não lembro absolutamente de nada, então eu vou ler como se fosse a primeira vez, e eu devo falar dele aqui no canal no mês que vem, né? Então é isso, gente, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.